Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso também 16, diz assim na minha versão: aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, diga oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, aos seus senhores. Seguindo ela a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito que estava nela: preste atenção, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o espírito, na mesma hora, saiu. Vendo aqueles donos, aqueles senhores, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e a Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se uma grande multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés em um tronco. Palavra do Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento? Não feche a sua Bíblia, deixe ela repousar no seu colo. Vamos fazer mais uma breve oração ao Senhor. Pai, eu te dou graças nessa noite, pelo privilégio de ter acesso a este manancial de águas vivas, é a tua palavra. Eu tenho a convicção de que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nesta tarde vai fazer um grande reboliço no nosso meio. Eu tenho a convicção de que esta mensagem que o Senhor me ajudou ali, me orientou, soprou nos meus ouvidos a trazer a tua noiva, a tua igreja, vai surtir o efeito esperado, porque a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual o Senhor a designou. E nesta noite há um propósito para cada um que está ouvindo esta mensagem. Esse propósito está no teu coração. Nós não sabemos o que cada um veio buscar aqui, mas o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece a nossa entrada, a nossa saída, o Senhor nos entreteceu no ventre de nossa mãe, o Senhor conhece a nossa história, a nossa vida pregressa, o Senhor conhece até mesmo o nosso futuro. Por isso eu creio, esta palavra vem como um remédio esta noite, para curar as nossas enfermidades. Enquanto estamos aqui, ó Espírito Santo, guarda a nossa família, guarda a nossa casa. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Paulo, sem dúvida, foi o apóstolo mais culto de todos os apóstolos. Apesar de não ter sido escolhido naqueles 12 primeiros, ele foi considerado um apóstolo pelas revelações que teve de Jesus Cristo. Paulo foi criado em Roma. Paulo tinha acesso à cultura, à corte romana. Ele frequentava, enquanto Saulo, as salas imperiais. Paulo foi instruído por muitos sábios, entre eles um que é citado com o nome de Gamaliel, um grande sábio de sua época, num tempo em que não haviam escolas, mas os homens eram ensinados através de um discipulado um a um. E Paulo, então, após sua conversão, se torna um peregrino da fé. Ele se torna um missionário, um pregador das boas novas. E esse mesmo Paulo, que antes Saulo perseguia os cristãos, agora ele se encontra sendo perseguido pelos romanos, pelos hebreus, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos homens da lei, pelos judeus ortodoxos.
Aquele que perseguia agora está sendo perseguido. Mas Paulo, em momento algum, ele declinou do seu chamado. E cada vez mais, enquanto perseguido, muito mais ele se doava à causa da pregação das boas novas. Neste texto, ele está fazendo a sua segunda viagem missionária e ele carrega consigo um homem chamado Silas. Em alguns textos você vai encontrar o nome dele como Silvano. É o mesmo homem, segundo as correntes teológicas. E esse homem chamado Silas, um homem também ali de Jerusalém, um homem nativo, talvez auxiliaria Paulo nas rotas de fuga, nas rotas de peregrinação que ele fazia. Era um ajudador, era um discípulo, era um estagiário de profeta. E aqui neste texto, Paulo e Silas estão pregando as boas novas, estão libertando pessoas, estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo com que pessoas sejam curadas, mas infelizmente aparece uma mulher, adivinha, e ele expulsa o demônio de adivinhação, porque adivinhação é coisa do diabo, meu irmão. Ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem o diabo sabe, querido, escute. Então quando ele fala, ele está falando daquilo que ele não conhece, porque é eterno e onisciente, onipotente, é só Jesus Cristo de Nazaré. Mas aquele homem então, aquela mulher então, fica sem esses poderes de pseudo-adivinhação, e acaba trazendo malefício para homens que exploravam essa adivinhação dela. Talvez essa mulher tivesse uma banquinha com uma bola de cristal, e talvez lesse a mão, talvez jogasse carta, talvez batesse o tarô. A Bíblia não diz o que era, mas se contextualizássemos no século 21, talvez fosse uma cartomante de plantão. E agora esse senhor, esse gigolô espiritual que explorava esta moça, fica sem um dividendo. Ele perde o seu dinheirinho e ele fica furioso e começa a fazer coisas terríveis com o apóstolo Paulo e o seu estagiário Silas. E quando li esse texto, tantas vezes já ministramos e já tivemos a oportunidade de ler, eu comecei a me encontrar ali, também fazendo a vontade de Deus, claro, guardadas as devidas proporções com o apóstolo Paulo, não estou aqui para me equiparar a ele, mas eu me pego muitas vezes fazendo também a vontade de Deus, pregando as boas novas, tentando ter uma empresa que está debaixo das orientações das leis do país, tentando ter uma conduta como marido, como pai, como irmão, como filho, como ser social, como cidadão, mas eu me vejo muitas vezes sofrendo grandes perseguições. Desde a época de escola, e aqueles que estão fazendo faculdade hoje ou estão estudando, sabem como os cristãos são perseguidos. E é interessante porque se talvez os cristãos pregassem a favor da legalização da maconha, a favor do aborto, a favor da pena de morte ou outras arduras do ser humano, talvez ele não fosse tão perseguido. Mas a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, sabe por quê, querido? Porque o nosso Senhor, o nosso mestre foi perseguido. E nós, enquanto discípulos, não podemos ser maior do que o nosso mestre. Por isso as perseguições são quase uma consequência da nossa fé. E quanto mais você se torna um cristão parecido com Jesus, mais o mundo te odeia. Quanto mais você persegue a Jesus de perto, andando na sua sombra, muito mais Satanás libera legiões de demônios para te atazanar. E não foi diferente aqui com Paulo. E eu anotei aqui pelo menos 7 tipos de perseguição, de problemas que Paulo teve nesse pequeno texto dessa segunda viagem missionária. E eu quero, enquanto ministro aqui, querido, que você comece a analisar como está a sua vida. Porque talvez você esteja passando por algum desses problemas que eu alistei aqui também. Se você me entende até aqui, diga amém. Amém? Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que eu anotei é que Paulo, este homem, esse missionário, um dos problemas que ele enfrentou foi a perturbação. Imagina você pregando a palavra e chega alguém travestido de crente, dizendo que Jesus é o Senhor, dizendo que você é um homem de Deus, porém te importunando, te atazanando, te enchendo, te gastando. E era o que está acontecendo com Paulo, porque eu não encontro nesse texto nenhum momento esta moça falando alguma blasfêmia. Ela estava falando a verdade, ela dizia: olha, esses homens são pregadores da salvação. Esses homens vêm da parte de Jesus. Ela não está falando mentira. Porém, aquele espírito se abaixou muito aí, Juninho, me ajuda. Porém, aquele espírito estava ali para azucrinar a Paulo, para poder tirar a paz de Paulo.
E eu quero crer que lá onde você trabalha, eu quero crer onde você estuda, de vez em quando alguém chega para você e fala: "Ê, crentão, você é aquele homem Bíblia, não é? Você é aquele que gosta de igreja, aquele certinho, aquele santinho." E nesse momento a pessoa não está falando nenhuma mentira, mas está falando num tom pejorativo, sim ou não? Porque verdadeiramente nós somos crentes, amém? E verdadeiramente nós somos santos porque o nosso Deus é santo, amém? Mas as pessoas nos... Chama o crentinho ali. Eu lembro que nas reuniões de sala de professor lá da faculdade onde eu lecionava, eu era conhecido como pastorzinho, no sentido pejorativo. Tá chegando um pastorzinho aí, ó. Diminutivo. O pastorzinho está chegando. A mulherzinha de Deus. O homenzinho de Deus. O jovenzinho de Deus. E querido, eu vejo Paulo sendo extremamente perturbado. A Bíblia fala que ele ficou indignado. Então diga: eu posso. Diga: eu posso ficar indignado. Eu só não posso? É isso aí. Só não posso pecar. Mas que perturba, perturba, sim ou não? Na hora de escolher os grupos, na hora de escolher a comissão de formatura, não põe aquele fulano ali não. Não bebe, não fuma e não... Isso não presta para estar à frente de nada. Segundo ponto que eu creio que Paulo contabilizou como um problema. Ele foi acusado por bandidos, preste atenção. Quem o acusou é que era bandido. Quem o acusou é que explorava. Quem o acusou é que era pilantra. Era um 7-1. E eles pegam esse homem e o acusam e levam perante as autoridades, dizendo que ele estava perturbando a ordem da cidade. Preste atenção. Paulo estava protegendo aquela comunidade daqueles pilantras adivinhos. E esses adivinhos agarram Paulo e levam diante de um juiz, de uma guarda pretoriana, de um grupo de soldados, dizendo: esse cara está perturbando a ordem da cidade, esse cara é um perturbador, esse cara é um problema, ele está pregando coisas aqui que não dizem respeito aos costumes romanos. E o romano sempre foi muito patriota. Então falar que estava contra Nero, contra César, falar que estava contra o imperador, era uma coisa muito terrível. Agora Paulo não teve nem a mínima chance de se explicar. Quando ele percebeu que não, já tinha sido agarrado e levado diante de um juiz. Eu quero crer que muitos aqui, em alguns momentos, na escola, no trabalho, até mesmo no condomínio, recebem uma notificação. E você fala: mas por que isso? O bandido é ele, o bandido é ela, o bandido é aquele que me afrontou. E às vezes você recebe até mesmo de órgãos estatais, multas que você nem passou com o carro ali. Eu já vi matéria de pessoa que tem moto recebeu multa de carro. Eu já vi gente que só tem carro recebeu multa porque estava sem capacete. Você imagina você ter que usar um capacete no carro, irmão? É Fórmula 1? E às vezes você fala: mas por que isso? Esse órgão que já me explora, esse setor aqui do governo que já me explora, agora está me acusando de não ter pago alguma coisa que eu paguei. Você, por acaso, provavelmente já teve que apresentar uma conta de água, de luz, de energia, de IPTU, de PVA, que você tinha pago e lá constava como devedor. Sim ou não? Sim ou não? Quantos já passaram por isso? Dê um tchau aí, olha. Olha que monte de gente. Eu quero crer que você não ficou feliz com isso, ficou? Você disse: glória a Deus. Poxa, chegou uma notificação de uma multa que eu já paguei. Que lindo. Foi assim ou não? Tinha alguém perto, você praguejou? Terceira coisa que aconteceu com Paulo. Ele passou vergonha, porque a Bíblia diz que eles rasgaram as suas. Você imagina, querido, você no meio de uma praça, e de repente alguém pega a sua roupa e rasga e tu fica de sunguinha. E se naquele dia tu estava com aquela sunguinha com furinho? Você que é mulher estava com aquele dia, com aquela ciroura frouxa, parecendo elástico. Você imagina a vergonha que Paulo passou, querido, diante de todo mundo, querido, quando mexe com a nossa intimidade. É uma coisa muito séria, sim ou não? Quando invadem a nossa privacidade, sim ou não, querido? Sim ou não? É o que está acontecendo com Paulo.
Você já imagina ele preso e ninguém tirando a roupa dele? Imagina, se hoje nós temos ainda um pequeno tabu com relação a nudismo, imagine nessa época em que os homens usavam vestido. Imagine, a vergonha que foi para Paulo, ter a sua nudez exposta, no meio da praça, por uma multidão, sim ou não? Alguém aqui já ficou peladão numa multidão? Mas você consegue imaginar o que seria isso? Se acontecesse com você, você ia ficar feliz? Quarta coisa. A Bíblia diz que ele foi açoitado. Ele tomou aí uma quarentena de chibatadas. E a chibata, querido, não era algo simples, não. Algumas versões carregavam nas suas pontas alguns cacos de osso, que quando batiam no lombo do cidadão, arrancavam parte da sua carne. Paulo foi açoitado, então eu quero crer que ele está sentindo uma dor terrível e dilacerante. O seu corpo está inchado, ele deve estar com febre, porque está em carne viva e não tem nenhum tipo de analgesia, não tem nenhum tipo de medicamento, as costas deles estão expostas. Ele está sentindo muita dor, ele está enfermo naquele momento, seu coração está acelerado, e não tem ninguém para jogar nenhuma água gelada naquele ferimento. As costas, o ventre, porque geralmente os estilhaços de osso rodavam por cima das costas e acabavam atingindo esta área aqui, irmão. É uma das áreas mais doloridas que tem no corpo humano. Esses dias eu estava vendo um débil mental fazendo tatuagem, e ele falou que aqui era o lugar mais dolorido. E ele estava lá, ai, ai, eu fiquei olhando, é um abutre. Ele gosta de sofrer. Por que não faz dentro do nariz? Na menina dos olhos? E ele dizia que essa área aqui. Então você imagina que quando Paulo tomava essas chibatadas, querida, a dor era terrível. E quantas vezes, querido, você acorda de manhã com uma dor que você não sabe de onde veio? Quantas vezes isso acontece com você? Quantas vezes você está sentindo uma dor terrível e alguém ainda traz uma notícia ruim? Quantas vezes você está sentindo uma dor terrível, às vezes tem até um prognóstico de alguma enfermidade, e você tem que enfrentar o seu trabalho, você tem que enfrentar a sua escola, você está em semana de provas, você tem que entregar aquela planilha, você tem que bater aquela meta, irmão. É muito difícil para você se concentrar quando o seu corpo está clamando por uma cama. É muito difícil você permanecer íntegro quando o seu corpo treme de dor. Mas é o que está acontecendo com Paulo. Além de todas essas opressões mentais, ele está com o seu corpo dolorido. Quinta coisa, a Bíblia diz que ele foi condenado. Depois de ser rasgado as suas vestes, ele é levado já para a prisão. Ou seja, o juízo aconteceu publicamente, culpado. E ele, mas eu não fiz nada, fez sim, está condenado. Quem levanta a mão para poder condenar Paulo? Todo mundo levantou a mão, pronto, acabou o julgamento, cada um vai para sua casa e Paulo vai para a prisão. Querido, se tem uma coisa ruim na vida, é quando você é acusado de alguma coisa e não tem como se defender. Paulo foi jogado no cárcere e lá não existia um amigo para poder defendê-lo. Ninguém que pudesse levar uma mensagem à guarda pretoriana ou algum influente político da época. Paulo não tinha um advogado de plantão para ajudá-lo. Paulo agora está isolado dentro de uma cela fria, totalmente ferido, perturbado da mente e sem direito à resposta. Sem direito a falar nada. Quando calam a nossa voz é um negócio complicado, sim ou não? Eu quero crer que você já passou por situações em que armaram uma arapuca para você no trabalho. Eu me lembro, não sei se já contei aqui uma vez, eu trabalhava numa empresa grande, 1990. Eu trabalhava como programador de computador e sempre fui muito futuqueiro. E sempre me sobressaía aos outros porque eu gostava muito de ler. E me lembro uma vez que a gente trabalhava num sistema operacional que tinha um servidor só que servia todo mundo. E tinha um rapaz que ele era o dono, que ele era o gerente, o chefe ali do setor, e só ele tinha a senha que dava acesso a todas as máquinas. E na hora do almoço ali, sem ter que fazer nada, muito jovem ainda, sem juízo, burlei uma tela, e quando ele chegou do almoço, palitando os dentes, sentou na máquina dele e entrou. Quando ele entrou, eu capturei a senha dele. Eu capturei a senha dele e imediatamente mandei um recado na tela dela assim: te peguei.
E aí foi aquele momento ali de descontração, e acabou o expediente naquela tarde, eu fui embora. Quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, tinha uma reunião de diretoria. Eu falei, que legal. E o assunto é você. Aquele rapaz que trabalhava do meu lado, que sabia da minha índole, sabia da minha integridade, de alguma forma ele pensou, esse cara vai crescer aqui. Ele sabe mais do que eu. E ele fez um memorando para a diretoria dizendo que eu estava tentando criar um caos nos sistemas. Eu era praticamente um vírus. E eu fui chamado naquela reunião e falei, gente, mas eu estava brincando. Está demitido. Falei, mas é... Shut up. Eu fiquei furioso. Deu vontade de pegar aquele caboclo e matar ele. Só que eu não era crente não, isso podia ter acontecido, hein? Mas eu fiquei chateado porque eu e ele sabíamos que era uma brincadeira. Porque em muitas outras oportunidades ele já tinha me dado a senha para fazer um trabalho para ele. E a senha se troca todo dia. Numa grande empresa se troca toda semana. Então em algumas vezes eu tive acesso a tudo. Mas naquele dia eu estava brincando com ele. Mas ele não gostou da brincadeira e me delatou como ladrão, como vírus. E eu saí como um vírus. Vírus não é. Fiquei furioso. Eu me lembro até hoje porque eu me senti traído. Eu me lembro até hoje porque eu não tive direito à resposta. E se eu tivesse tempo, eu poderia dizer tudo que eu já tinha feito, todos os acessos que eu tinha feito, tudo que eu já tinha feito de bom para aquela empresa, mas eu não tive tempo de me defender. Eu simplesmente fui arbitrariamente demitido. E ainda saí na vantagem, porque não foi justa causa. Falei, obrigado. Vocês são bons mesmo, hein? E eu quero crer que muitos aqui já passaram por isso, sim ou não? É triste, sim ou não? Paulo também ficou preso no tronco, impossibilidade de se mexer. Se ele tivesse que fazer 1 ou 2 ou 3, tinha que ser no mesmo lugar. Preso a um tronco. Havia trevas naquela prisão. Tudo escuro. Ele não enxergava um palmo à sua frente. Um lugar úmido, porque era um cárcere inferior. Toda a sujeira que era feita nos cárceres acima, eles desciam e caíam no cárcere inferior. Então eu quero crer, querido, que era uma pocilga aquele lugar. Imagine Paulo com as costas todas fendidas, todas dilaceradas, recebendo gotas de excrementos que vinham das outras galerias. Escuro, frio, Paulo sem camisa, preso no tronco, junto com seu amigo também ali, sofrendo dores terríveis, porque eles estavam fazendo o que era certo, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, e eu me pergunto como isso aconteceu. E por último, a pressão que aquele lugar deveria fazer. Imagine, querido, que era um lugar de prisioneiros. Você acha que eles estavam cantando a música da Xuxa? Não. Devia ser ruídos, gemidos, gritos, palavrões, murmuração, me tira daqui, seus bandidos, seus vagabundos, fora outras palavras horrorosas que poderiam estar ali. Eu ando naquela cela, querido, de um lado para o outro, todo mundo reclamando, pessoas bandidas, pessoas perseguidas, pessoas feridas, pessoas de má reputação, e Paulo e Silas, Paulo cidadão romano, um homem de estirpe, está misturado a essa laia. Aí eu fico pensando, querido, o que eu faria se estivesse no lugar de Paulo? E eu pergunto nessa noite, o que você faz quando está enfrentando situações como essa? Porque é justamente este ponto nevrálgico agora que eu quero trazer a sua reflexão. Porque eu estou aqui diante de um homem de Deus, e tenho certeza que aqui também estou diante de mulheres, homens e jovens de Deus, pessoas que têm temor do Senhor em seu coração, e que querem agir segundo os estatutos de Deus, e não segundo os seus próprios deleites e desejos. O que você faria numa situação dessa, querido? Pergunta para quem está do teu lado aí, o que você faria nessa situação? Vamos ver então o que eles estavam fazendo? Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas praguejavam
xingavam, gemiam, choravam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores e os demais companheiros da prisão Meu irmão, diante de tanta difamação, calúnia, injúria, ingratidão, maldade, perversidade, diante de dores, de abandono, diante de toda essa situação, eu vejo dois homens cantando. Eu vejo dois homens louvando a Deus. Eu quero crer que se talvez eu estivesse ali, querido, eu estaria praguejando Deus. Porque diante de situações muito menores, eu me pego murmurando contra Deus. Diante de situações ínfimas, eu me pego murmurando, dizendo: Deus, por quê? Porque o Senhor me escolheu? Porque isso não caiu sobre outro? Porque esse cálice não foi passado para outro? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor abandonou minha família? O Senhor não me ama mais? O Senhor me trouxe aqui para morrer e eu me pego como aqueles murmuradores hebreus à saída do Egito? Eu me pego depressivo, oprimido, sem esperança, trancado num quarto, pedindo a morte, chorando como louco, ou fingindo que está tudo bem, quando na verdade há uma chaga dentro de mim. E eu me pego querendo o mal de outros, me pego desejando o fim de outros, me pego maquinando a perversidade, me pego dando razão e vazão aos anseios da minha carne pervertida, me pego xingando, me pego quebrando coisas, me pego sem esperança, me pego entristecido, me pego blasfemando. Diante disso aqui, nem sei o que poderia fazer, mas Paulo e Silas eles estão, meu Deus, eu me envergonhei quando li isso hoje. Eu senti vergonha da minha pequenez, da minha falta de fé. Eu senti vergonha de me comportar como um mercadante da fé. Eu me senti como um lacaio, um mendigo, que se aproxima de Deus apenas para comer migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Eu me senti como um cambista gospel, que se aproxima de Deus quando tudo vai mal. Eu me senti como aquela Miriam que cantou depois que atravessou o Mar Vermelho, porque antes estava murmurando com seu irmão Moisés. Eu me sinto assim, medíocre, enfermo da alma, olhando para o meu umbigo, me preocupando com o que é meu, egoísta, egocêntrico, achando que o mundo gira em torno do meu querer e da minha vontade, por coisas muito menores, infinitamente menores. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou por uma quarentena de açoites, e todas essas coisas aqui que nós relatamos. Porque quando eu li, Paulo e Silas estavam cantando. E Deus então ministrou ao meu coração que está procurando homens que cantam. Está procurando mulheres que cantam. Não no sentido da melodia apenas, mas que cantam com seu sorriso, cantam com seu louvor, cantam com a sua oração, cantam com a sua fé, cantam com a sua esperança, cantam com a sua alegria, que não pode ser murchada. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram nos altos dos montes, mas também nos vales, aqueles que adoram nas igrejas, mas também nos cárceres.
noite te trouxe diante desta mensagem, e você que assiste pela internet ou pelo telão, porque Deus quer falar com você, que Ele está procurando nesses dias, nessa geração, nesse século, homens, mulheres e jovens que cantam a Ele. Uma geração que canta, uma geração que jubila, uma geração que salmodia ao Senhor. Pastor, mas está difícil? Claro que está. Nesse mundo tereis. Pastor, mas está apertado? Tá. Paulo sofreu tribulação. Mas Senhor, pastor, tem um espinho na minha carne. Paulo também tinha. Mas Paulo era um homem que cantava. Paulo era um homem que cantava. Está tudo mal, mas ele está cantando. Está sofrendo, ele está cantando. Está sendo perseguido, ele está cantando. Ele está sendo injuriado, ele está cantando. Ele está sendo agredido, ele está cantando. Ele está sendo apedrejado, ele está cantando. Ele passou por um naufrágio, ele está cantando. Ele foi picado por uma cobra, ele está cantando. Candombe estás. Deus te chamou aqui nessa noite, querido, porque você precisa olhar para si, como eu fiz nessa tarde, que o que você está passando não é nada, diante do peso, da glória que Jesus tem para você no porvir. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Homens que cantam. Diga homens que cantam. Diga mais uma vez, homens que cantam. Deus está procurando. Deus está procurando mulheres que. Deus está procurando jovens que. Aleluia. Aleluia. Porque Ele vive. Cante nessa dor, cante. Porque Ele vive. Cante com fé. Está doendo, mas cante, querido. Oh, mas eu vencei. Sei. Que a minha vida. Oh, ela está nas mãos. Essa igreja é uma igreja que canta. Você é um homem que canta. Você é um jovem que canta. Está doendo, mas está cantando. Aleluia! Oh, aleluia! Fala pro teu vizinho aí, está doendo, canta louvores. Aleluia! Tem um ditado popular que diz que quem canta, eu vou mudar. Quem canta atrai a presença de Deus. Quem quer atrair a presença de Deus, quem está disposto a atrair a presença de Deus, dê um glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, está quente aqui em cima. Meu Deus, estou suando, irmão. Jesus. Características de um homem, de uma mulher, de um jovem que canta. O que acontece na vida daquele que canta, independente da situação? Primeira coisa, vamos ler aí, o verso 25 mais uma vez. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais, os prisioneiros. Primeira coisa, características de um homem que canta. Homens que cantam não se deixam aprisionar na alma. O corpo pode estar preso. O corpo pode estar ferido. A carcaça pode estar sangrando. Mas a sua alma canta ao Senhor. Ninguém pode prender você, meu irmão. Nem encarcerado você está preso. Aliás, eu vejo muito mais gente encarcerada livre do que gente livre encarcerada. Sabe por quê? O nosso problema hoje não é o cárcere da carne, é o cárcere da mente. Queridos, estamos vivendo no tempo do encarceramento tecnológico. Pessoas são encarceradas, são escravas, estão prisioneiras de vícios.
prisioneiras da tecnologia, prisioneira de relacionamento, querido, errado. Eu vejo gente me procurando dizendo: pastor, eu estou ligado a esta pessoa, o meu relacionamento ele é péssimo, eu sofro muito, mas não consigo romper. E eu pergunto: você ama? Não. Então termina: não consigo. Sabe o que é isso? É um cárcere. Se você está vivendo isso, querido, hoje, comece a cantar. Porque quando você cantar, esta algema vai ser quebrada. Você vai ser liberta cantando em nome de Jesus. Tem pessoas que estão encarceradas, querido, em dívidas. Está tudo bem com a família, está tudo bem com a saúde, mas a pessoa anda assim, ó. Porque a qualquer momento vai chegar uma ordem de despejo. A qualquer momento o dono do prédio vai pedir a unidade. A qualquer momento vão tirar o seu carro. A qualquer momento vai chegar ali um oficial trazendo uma cobrança jurídica. A qualquer momento. Então a pessoa, ainda que esteja saudável, andando livremente pelas ruas, ela está prisioneira de uma grande dívida. Quantos você não conhece, querido, que vivem sofrendo porque estão prisioneiras de um banco, de um agiota? Pessoas estão prisioneiras de mágoas do passado. Está tudo bem, você olha e fala: não é possível. Por que essa pessoa está triste? Ela está bem, está trabalhando, tem uma família linda. Mas existe uma mágoa no passado, não consegue perdoar um pai. Não consegue perdoar uma mãe que foi ausente, um pai que foi violento, que molestou, que tocou, que feriu, que tirou a estrutura no momento em que estava sendo construída a personalidade. Problemas estruturais da família são muito mais complexos de serem tirados do quando adulto, querido. E tem pessoas que já são adultas e ainda choram por um problema que teve na infância. Estão prisioneiras lá, não conseguem se libertar de um pensamento, de uma imagem, de um sentimento, de um som que ouviu ali na tenra idade, no momento de tortura, no momento de invasão de privacidade, no momento de agressão física. Quantas mulheres são prisioneiras do medo de recomeçar, porque foram agredidas, foram traídas consecutivamente, e agora não conseguem mais reconstruir a sua vida. E o pior, nós tendemos a atrair aquilo que nós repudiamos. Preste atenção. Filhos que foram criados em contexto de violência, que detestam a violência, que sofreram com a violência, tendem a repetir os mesmos erros dos seus pais. Crianças abandonadas tendem a abandonar os seus também, porque carregam fobias e medos interiores que não foram resolvidos, que não foram sarados, e podem passar por sessões, por terapia, por psiquiatria, por qualquer tipo de lavagem cerebral. Não resolve, querido, porque só tem uma coisa que resolve a vida de um homem com problema no passado: é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e deixar as coisas velhas para trás, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas, e tudo se fez. Mas tem gente sofrendo com isso. Mas Paulo não. Paulo era um homem que cantava. Seu corpo estava prisioneiro, mas a sua alma estava livre. E quero crer que ele lá no alto, da meia-noite, ele deve ter entrado ali na cela por volta de 10, 11 horas da noite. Então tinha pouco tempo que ele tinha sido chicoteado. E agora ele está lá na cadeia, aprisionado, sofrendo dores, mas ele está cantando. Porque ele vive. Pastor, querendo amanhã? Você precisa cantar isso, querido. Feche os seus olhos e cante. Porque diga com fé: temor não há. Oh, mas eu bem sei. Que a minha vida. Aponte para o céu e diga: está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você está sendo liberto essa noite, querido.
Cada vez que você abre a sua boca para cantar a Deus e entoar louvores a Ele, algo vai caindo, as algemas vão caindo, querido, porque a Bíblia diz que o louvor liberta. Segunda característica de um homem que canta. O homem que canta considera o seu ministério maior que as suas necessidades. As necessidades de Paulo eram básicas, vitais. Ele precisava de água, ele precisava de comida, ele precisava de um remédio para aquelas costas dilaceradas, ele precisava enxergar, estava na escuridão. Mas o ministério que Paulo recebeu de Deus era pregar o Evangelho. E mesmo amarrado, ele cantava. E escute, não era baixinho não. Ele cantava alto. Por quê? Todos que estavam nas celas ouviam. Sabe, Paulo era um homem que não tinha sua vida por preciosa, ele dizia isso. Contudo, ele queria cumprir o seu chamado, o seu ministério. Por isso ele diz que combateu o bom combate. Olha, a fé dele nunca foi abalada, apesar de tanta coisa. E aqui eu vejo mais uma vez Paulo provando para mim e para você, querido, que quando eu me preocupo com o meu chamado, as coisas que eu necessito, que estão faltando, perdem o valor. O nosso problema é que a gente foca exatamente naquilo que nós não temos. E eu quero crer que cada um de nós tem uma listinha, um checklist de coisas que tem para pedir para Deus. Desde a saúde física, da integridade moral, do relacionamento com a família, relacionamento com os filhos. Isso é nobre, isso é louvável, isso é relevante, mas escute, o seu chamado de pregador, o seu chamado de ministro, o seu chamado de homem, de mulher que entoa louvores ao Senhor, tem que ser maior do que as suas necessidades. O nosso problema é esse, que a gente acha que vai priorizar Deus quando tudo vai bem. Pastor, eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou cantando louvores, eu não estou frequentando a igreja, eu não quero compromisso com a igreja porque eu estou passando um problema. E Deus sabe que eu preciso ficar na caverna. Deus sabe que eu preciso ficar sentado no banco. Deus sabe que eu preciso me acertar primeiro. Deus sabe. Claro que sabe. Mas pergunta para Ele se Ele considera isso como justificativa para você deixar de cumprir o seu chamado. Não tem justificativa para mim, não tem justificativa para você. Sabe por quê, querido? Em tempo e fora de tempo, remindo o tempo, eu preciso pregar, instar a tempo e fora de tempo. Eu preciso pregar, eu preciso louvar. As pessoas precisam ver em mim, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de angústia, a minha fé. Porque se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. Mas quando você louva, quando você adora, mesmo na hora da crise, você toca uma buzina no céu e Deus se inclina e diz: eis um filho amado. Cante na hora da dor. O que adianta você ficar depressivo? O que adianta você ficar angustiado? O que adianta você murmurar? Vai resolver o problema, sim ou não? Mas se você adorar, querido, seu espírito vai se fortalecer. E quando o espírito se fortalece, a carne enfraquece. E quanto mais o espírito fica forte, mais a carne tem que se submeter. E aí você passa a andar pelo espírito. Você passa a sentir pelo espírito. Você passa a agir pelo espírito. A carne quer clamar, a carne quer reclamar, mas o espírito é mais forte. O espírito está pronto. Está passando necessidade? Está passando dificuldade? Para de murmurar. Para de reclamar. Para de praguejar. Para de desejar o mal das pessoas, querido. Atrai a presença de Deus adorando a Ele. Porque são esses que Ele está procurando. Ele está procurando pastor? Está procurando teólogo? Está procurando crente? Está procurando o quê? Adoradores. Adoradores. Adoradores, querido. Deixa eu falar um negócio para você. A sua carne e a minha quer lixo. Quer sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll no sentido da música. Daquele ambiente. A minha carne e a sua quer lixo. Quer se marcar, quer se enfeitar, quer se expor, quer ir para a vitrine. A minha carne e a sua quer
parecer melhor do que é. Mas deixa eu falar um negócio para você, querido. A minha carne e a sua vieram do pó, e ao pó retornarão, mas a alma permanece. Então escute, pare de reclamar da sua carne. Pare de reclamar do que ainda você não conseguiu dar para a sua carne. Desejos que você não saciou. Sonhos carnais que você ainda não viveu. Querido, isso não é importante. O mais importante é que a tua alma está livre. E você pode adorar ao Senhor. Que Ele passa contigo nesse deserto. Ele entra contigo nessa batalha. Ele vai contigo para o centro cirúrgico. Ele entra nesse mistério. Ele traz a providência. Ele tem o escape. Ele acrescenta a sua fé. Ele pode. Ele vai. Ele quer. E quem adora ao Senhor recebe. Aleluia! Oh, glória! Estou sentindo a presença de Deus aqui, mas está bombando! Aleluia! Meu Deus! Tem pai sofrendo, mas seu filho quer te ver cantar. Seu filho não quer te ver chorar. Está sofrendo, pai, mãe? Está difícil? Está enfrentando a situação difícil? Teus filhos esperam ver você cantando. Ensina eles a cantar nesse vale. Ensina eles a cantar sangrando, irmão. Ensina eles que a alma e o espírito que está em você, que determinam o seu humor. Está enfrentando dificuldade, sacerdote? Está enfrentando problema, homem? Mas a sua esposa quer te ver cantar. A sua esposa espera ver você cantar nesta prova. Ela está te observando, e mulher observa tudo, hein? Tem uma capacidade. Ela lê até o que você não falou. Ela consegue ler. E ela está querendo ver o marido cantar. Não adianta dar presente, querido, isso é importante, pode dar. Mas o mais importante é que essa mulher sinta a segurança de que você, mesmo na prova, continua firme nos caminhos do Senhor. Qual mulher não quer ver um homem, um marido, mesmo passando pela prova, de pé, adorando, lendo, meditando na palavra? Qual é a mulher que não quer ver isso? Casadas, vocês querem ouvir isso? Digam amém. Amém. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mulher, você está sofrendo? Você está com um problema na alma? Problemas que às vezes o marido não entende, porque o marido não tem muito essa questão de psicologia aí. Você está chorando à toa? Então chora cantando. Faz como aquela mulher do alabastro. Chorando, mas adorando a Deus. Entregando o seu melhor, mas está doendo, pastor. Seu marido quer saber que ele tem em casa uma auxiliadora idônea. Seu marido quer uma mulher prudente, a mulher de Provérbios 30 e 31. Ele quer uma mulher que seja adoradora. Ele quer uma mulher que esteja sempre olhando para o alto. Ele quer uma mulher que esteja intercedendo pela vida dele, mesmo na hora do vale. Ele quer uma mulher, querida, que seja idônea para Deus. Então está doendo, esposa? Você está triste? Continua cantando e adorando o Senhor. Quantos homens querem ver isso nas suas esposas? Digam amém. Amém. É isso aí. Filhinho, jovem, papai está trolando todas. Chega em casa tropeçando as pernas. Sua mãe está se destruindo, usando alguma porcaria. Está depressiva dentro de um quarto, querendo a morte. Escute, não entre nesse jogo. Adore. Adore, que você vai atrair o poder de Deus para sua casa. Adore, exalte. Deixa o seu pai ver que você está adorando mesmo na hora da tragédia. Deixa a sua mãe ver que você adora mesmo na hora da perda. Deixa a tua mãe saber que ela pode confiar em você, não pelo que você promete para ela, mas para aquilo que você promete para Deus. Eu creio que todo pai, toda mãe tem sempre uma desconfiança dos filhos. A gente sempre acha que os nossos filhos vão fazer as besteiras que nós fizemos, né? Mas quando eu vejo os meus filhos no caminho do Senhor, eu descanso. Pode estar passando uma prova, uma dificuldade, mas quando eu os vejo na presença de Deus, eu me alegro. É isso que nós queremos ver, sim ou não, pais e mães? Pais e mães, sim ou não? Sim. Amém. Cante. Está difícil, cante. Está chorando, louve, né? Como diz a canção. Não importa. Seu louvor invade o? É isso aí.
Isso aí. Fala para 2 ou 3, Deus quer te ver cantando. Verso 26, de repente. Diga de repente. Feche os olhos. Isso é de repente. De repente é quando você não está esperando. Então diga, de repente é quando eu não estou esperando. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se algumas portas. Quantas? E soltaram-se a cadeia de alguns. De quantos? Um homem que canta é um homem que atrai a manifestação sobrenatural de Deus. Querido, se você quer ver milagre, se você quer ver sinais, prodígios e maravilhas, cante ao Senhor. Porque foi o canto de Paulo e Silas que chegou como melodia, como perfume suave às narinas de Deus. E quando o seu canto chega no céu, Deus faz tremer a terra a seu favor. Quer atrair Deus? Deixa eu falar um negócio para você e não fique chateado comigo. Sofrimento não atrai Deus. Tem um monte de gente sofrendo agora. Você sabe disso. Preste atenção no que vou falar de novo. Lamúria e sofrimento não atrai Deus. O que atrai Deus é adoração. É obediência. Você pensa que está sofrendo, vai atrair Deus? Vai não. Vai não. O povo padecia anos e anos e anos. Quando eles clamavam ao Senhor em adoração, Deus enviava o escape. Porque se fosse assim, não seria verdadeiro dizer que existem pessoas sofrendo sem Deus. E se todos são criaturas de Deus, se está sofrendo, vai atrair Deus e Deus vai lá. Mas não é assim. Deus é atraído por adoradores. Deus é atraído por adoração. Diga sofrimento. Lamúria não atrai Deus. Homens que cantam são homens que não se preocupam, preste atenção, em receber a bênção. Paulo e Silas. Se tivesse escrito assim, então Paulo e Silas clamaram ao Senhor, esperando o livramento. Está escrito isso? Não. Está escrito que Paulo e Silas cantavam e oravam ao... E quando a Bíblia diz de repente, significa que eles não estavam esperando? Sabe qual é o nosso problema? A gente adora às vezes e clama, mas fica assim. Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Alô? Tem alguém aí? Pastor, estou fazendo uma campanha. Não. 7 dias. 7 dias eu determino minha bênção. Passa 70 e a bênção não chegou. Você se frustra. Sabe por quê, querido? Isso é barganha. Isso é escambo gospel. Você entrega alguma coisa e recebe outra. Isso é o que a igreja tem vendido por aí. Me dá uma coisa que eu te dou outra. E o pior, tem um monte de gente comprando. E por isso tem um monte de gente enriquecendo. Preste atenção. Quando você estiver adorando a Deus, não fica de olho na bênção. Não. Faz de conta é um negócio meio complicado, mas me perdoe. Um exemplo prático. Digamos que isso aqui seja o meu problema. Essa Bíblia é o meu problema. Eu quero que aconteça alguma coisa aqui. Tem gente assim, Senhor, eu te adoro, te louvo,
porque tu és maravilhoso. Isso é medíocre, irmão. Eu me sinto medíocre quando eu faço isso. Eu quase que abro o olho no meio da oração para ver se já chegou. Espere, preste atenção. Deus quer operar um de repente na sua vida. Para isso você não tem que estar preocupado com a hora que a bênção vai chegar. Você só tem que ter a certeza, ela vai chegar. Eu estou adorando porque Deus vai me atender agora, não sei. Pode ser agora, amanhã, depois. Você não tem problema nenhum. Querido, mais tarde você leia que na outra viagem Paulo também passou perseguição. Ficou preso. Morreu preso. Não apareceu o terremoto. Paulo estava cantando também. Nem sempre vem terremoto. Às vezes Deus quer nos ensinar lá dentro da prisão. Mas Paulo não orava e adorava para ser liberto. Preste atenção nisso, querido. Paulo não estava fazendo uma microcampanha, um culto ali específico para a libertação, meu irmão. Paulo estava adorando e orando a Deus. E quando ele estava intertido nessa adoração, inebriado nesse êxtase espiritual, ele, opa, o que é isso? É o livramento que está chegando. Mas tem gente que está vigiando a bênção. Senhor, livra o meu filho. Meu filho está com problema. Acorda de manhã mais cedo, vai lá, olha o filho na cama. Senhor, não mudou nada. Mas eu vou fazer uma campanha hoje forte. Não mudou nada. Querido, nós não andamos segundo as circunstâncias, andamos pela fé. E a fé me diz que o Senhor vai operar o milagre. Mas é no tempo dele. Não é no seu tempo. É no tempo. Uns esperaram 1 ano, uns esperaram 1 semana, uns esperaram 38 anos, uns esperaram 12 anos, sim ou não? Mas uma coisa é certa. Se parecer tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Se põe na torre de vigília e vai adorando, orando ao Senhor, porque de repente Deus vai operar um milagre na sua vida. Quem sabe esse de repente é hoje. Mas e se não for hoje, pastor, eu vou continuar adorando ao Senhor. Porque Deus está procurando homens, mulheres e jovens que cantam a Ele. Uma geração que canta. Uma geração que se alegra na sua presença. Talvez eu poderia perguntar a Paulo, por que tu está triste? E Paulo devolveria a pergunta dizendo, porque eu não estaria. Paulo, tu está sofrendo, mas rapaz, meu nome está escrito no livro da vida, meu reino não é aqui. Ah, querido, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então eu estou cantando porque eu sei para onde eu vou. Com quem eu vou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que está posto diante de mim uma porta, uma oportunidade de ser um adorador, mesmo dentro dessa prisão que eu não posso escrever, aqui eu não posso ler, aqui eu não posso aconselhar ninguém, o que eu posso fazer? Então eu vou adorar e adorar ao Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Fala para 2 ou 3 aí, meu irmão, você precisa cantar mais. Verso 27. Depois que o terremoto soltou todo mundo, verso 27 diz: o carcereiro despertou do sono. Vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer eu para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode adorar ao Senhor por essa palavra, querido. Você pode exaltar o nome do Senhor por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!
Preste atenção, para me encerrar. Homens que cantam são libertos pelo poder de Deus para libertarem outros que estão prisioneiros. O que Deus quer fazer na sua vida, preste atenção nisso, ouça o que o Espírito diz à noiva. O que Deus quer fazer na sua vida, querido, não é só para você. Ele quer fazer na sua vida para que você possa fazer na vida de outros. Paulo está livre, sim ou não? Saiu correndo? Vou aproveitar que as portas abriram, saíram correndo, é isso? O que Paulo fez? Paulo percebeu que o carcereiro, que conhecia a lei de Roma naquele tempo, quando um prisioneiro especial fugia, o carcereiro era punido. E geralmente eles matavam um de seus filhos. Ou eles matavam a família inteira, dependendo do grau de importância daquele prisioneiro. Era uma regra. Então, quando o carcereiro viu as portas abertas, ele pensou: vou matar a minha. Então, a família do carcereiro agora está condenada à morte. Então, o que ele pensou? Vou tirar a minha vida, porque aí não vão poder cobrar de mim, não vão me punir. A minha família vai ser poupada. Então ele vai para se matar, para poupar a sua família. Ou seja, ele é um pai desesperado, é um marido desesperado que não tem outra alternativa senão tirar a própria vida para salvar a vida da sua família. E quando ele pega a espada para se lançar sobre ela, como era costume da época, isso vinha desde os tempos de Saul, que morreu exatamente assim. Paulo, ei carcereiro, faz isso não. Quem é você? Sou Paulo. Ah, eu lembro de você. Eu lembro quando eu te amarrei no tronco. Pois é. Ué, você não fugiu não? Não. Nem eu e nem ninguém. Estamos todos aqui. E aí ele começou a tremer. Ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Ele pediu uma lamparina. E agora ele vê o rosto de Paulo. Agora ele trouxe luz para aquele momento. E agora Paulo envia uma palavra para aquele homem. Paulo diz assim: não faça isso contigo não. Nós não vamos te prejudicar. Nós estamos todos aqui. E ele fala: Paulo, como é que eu vou fazer para salvar minha família desta morte trágica? E Paulo então libera esse texto, tão conhecido nosso. Paulo poderia ter dito: olha, carcereiro, importante que você vá lá na ComBC. Frequente pelo menos 7 cultos. 7 EBDs. 7 churrascos. Olha, carcereiro, seu caso é grave. Nós vamos colocar 1 tonelada de sal. Você vai passar em cima, dançar o samba do crioulo doido. Olha, carcereiro, você é um pecador muito. Você lembra na hora que você estava apertando, que eu falei: está apertado? Você, não tem problema. Você lembra disso? Pois é, então eu queria te dizer que daqui para frente, para você salvar a sua família, primeiro, você vai ter que fazer 7 ofertas de amor. Inclusive, Silas, pega a sacolinha e vamos passar agora. Não só para o carcereiro, mas para meus prisioneiros também. Hein? Olha, você tem que fazer escola sabática, você tem que aceitar isso, tem que fazer aquilo. Não. A resposta de Paulo é tão simples, porém tão eficaz. A resposta de Paulo está baseada naquilo que é a missão de Cristo. Porque quando ele veio e habitou entre nós enquanto homem, ele morreu e ressuscitou justamente para nos salvar. Por isso ele é nosso Senhor. Então o que o apóstolo Paulo está falando para aquele homem é algo muito simples, porém absolutamente eficaz. Inerrante, insofismável e suficiente. O que eu preciso fazer para salvar minha família? Fugir, talvez, lá para o Egito? Não, meu filho. O que eu faço? Vamos armar aqui um esquema? Você me amarra, diz que você... Não tem mentira. Não tem mágica. Não tem pirlim-pim-pim, não tem estratégia. Você só precisa de uma coisa, carcereiro. Creia. Creia que o que está acontecendo aqui essa noite é obra de Deus. E a minha palavra para você que entrou aqui nessa noite é essa. Creia que o que você está sentindo hoje aqui, nesse templo, ouvindo pela mensagem, é Deus falando ao seu coração. Mas pastor, assim, eu estou meio confuso. Você acha que aquele carcereiro tinha um curso de teologia? Talvez se eu estivesse no lugar do carcereiro, eu diria assim: olha aqui, Paulo, boa essa proposta. Vamos fazer o seguinte. Me fala um pouco mais desse Jesus, preciso fazer um catecismo com você.
uma EBD. Não. Aquele carcereiro foi oferecido a ele aquilo que nós temos oferecido no púlpito dessa igreja, querido. Que é a coisa que nós recebemos de graça nós entregamos. Porque pela graça sois mediante a... E essa graça não é dom de Deus, não é nossa, é dom de... Esta graça que Deus derrama sobre nós pertence a Ele. E nós somos salvos quando pela fé eu recebo de graça. Carcereiro, creia que Jesus me enviou para você. E você será salvo. E mais, também a sua. Leia em casa. O carcereiro levou Paulo para casa. Fez um hot dog. Pegou lá um doutorzinho. Uma pomada minâncora. Né? Passou nas feridas de Paulo. Untou. E enquanto ele está limpando, eu quero crer. Agora já estou conjecturando, Evangelho segundo Noia. Enquanto Paulo e o carcereiro está lá, ou talvez a mulher dele tinha mais jeito com aquilo, está passando ali, Silas está do lado cantando. Porque Silas era um cantor. Ele cantava o tempo todo para Deus. Então se ele já cantava na cela, agora ele está cantando dobrado, agora ele está fazendo um dueto com ele mesmo. Enquanto Silas está cantando, Paulo está falando de Jesus para o carcereiro. Paulo está ensinando sobre o reino. E aí, naturalmente, não só o carcereiro está ouvindo agora, mas os filhos do carcereiro, os servos do carcereiro, a esposa do carcereiro, a sogra que geralmente morava também com eles. Olha que coisa maravilhosa. Está todo mundo ouvindo, a Vila do Chaves, ouvindo Jesus. Né? Coisa fantástica. E você vai perceber, querido, leia em casa o desfecho dessa história, nós não temos tempo para isso aqui. Naquela mesma noite, ele e todos os seus foram batizados. Louvado seja o nome do Senhor. E querido, deixa eu falar um negócio para você. No dia que Jesus me levar, ou se ele vai arrebatar a noiva antes disso, eu vou querer saber onde mora esse carcereiro. E eu vou lá falar, cara, tu é um homem de sorte, hein? Se deu bem. Numa tacada só levou todo mundo para crente, para a igreja. Estou tentando converter um monte de gente, não consigo. Você é bom, hein, cara? Sabe por quê, querido? O mérito, a honra, a glória, o louvor, o poder e a exaltação pertencem a Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E eu vou encerrar lendo um texto. Se você quiser me acompanhar, Lucas capítulo 4, verso 18. É só você voltar um pouquinho aí. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, nós estamos aí a 2 livros do livro de Lucas. Lucas capítulo de número 4. Volta a João, chega em Lucas. Verso 18. Só para você entender qual é o ministério de Jesus. Esse Jesus que Paulo agora está oferecendo para o carcereiro. O Espírito do Senhor, esse é o próprio Cristo dizendo. Está comentando um texto lá dos profetas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar a pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor é o ano da salvação. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para poder salvar essa humanidade caída. Jesus veio para curar enfermos, para dar vista ao cego, para libertar quem está em prisão, seja ela emocional, física, afetiva. Jesus veio, querido, para nos colocar em liberdade. E se você crê nessa verdade, fique de pé. Por favor, não disperse, feche os seus olhos. Eu preciso fazer um convite ainda antes de encerrar o culto. Um convite que fizeram para mim há 17 anos atrás, 16, 17 anos atrás. Quando eu também estava encarcerado em muitas coisas. E tentava me debater para me libertar e usava todos os meios possíveis.
Mas quanto mais eu caminhava, mais prisioneiro eu me tornava. E um dia num culto, alguém disse, lá num púlpito de uma pequena igreja, alguém aqui nesta noite quer aceitar esse Jesus Cristo que Paulo prega? Alguém aqui nesta noite quer verdadeiramente tomar uma decisão por Cristo? Não pela igreja, não pelos rótulos denominacionais, mas por Jesus. E de alguma forma, querido, eu comecei a acelerar o meu coração, minhas pernas tremeram. E as minhas mãos começaram a tremer e eu disse, eu acho que isso é para mim. Mas eu ouvi uma voz da razão nos meus ouvidos, a voz da minha cultura, a voz dos meus ensinamentos, a voz da minha vida pregressa, do meu histórico de vida, do meu banco de dados de informações, dizendo, você não precisa disso. Você pode fazer isso em casa. Você não precisa se expor. Isso é vergonhoso, isso é vexatório. Igreja é lugar de pessoas sem informação. Eu falei, mas como? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho mestrado, tenho doutorado, o que eu estou fazendo nesse lugar? E eu ali brigando comigo mesmo. E aquela voz suave falava para mim assim, quanto mais você pensa que sabe, menos você sabe. Quanto mais você diz que é forte, menos o meu poder se aperfeiçoa em você. Mostra a sua fraqueza, levanta a sua mão. Mostra a sua fraqueza e mostra que você precisa de ajuda. Abaixa esse teu nariz empinado. Acaba com esse orgulho, essa vaidade tosca. Você está precisando de ajuda e o Espírito de Deus está aqui para te ajudar. E eu fiquei ouvindo aquilo no meu ouvido, querido, e a minha perna tremia. E aquele pastor dizia, quantos aqui querem tomar essa decisão? E eu não sei como eu consegui, mas eu levantei a minha mão. E quando eu levantei a minha mão, fui tomado por uma graça e um favor tão grande. Parecia que alguém tinha jogado um balde de água gelada em mim e tirado todo aquele calor, toda aquela febre, todo aquele sentimento ruim. Parecia que eu estava sendo lavado e purificado. E depois daquele dia, nunca mais eu deixei de adorar ao Senhor. Por isso eu, muitas vezes, estou no leito, estou sofrendo, estou passando por situações ruins, mas a minha boca está cheia de riso, a minha língua está cheia de júbilo. Eu tenho salmodiado ao Senhor, eu tenho exaltado ao Senhor, em todos os momentos, mesmo abatido, mesmo atribulado, mesmo perseguido, porque eu sei que o meu Deus me acompanha. Eu sei que Ele passa comigo no vale da sombra da morte. Eu sei que mesmo sofrendo, Ele está comigo, e na hora certa Ele vai dar o escape. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita a decisão que eu já tomei nesse dia. Quantos tomaram essa decisão? Dêem glória a Deus por isso. Aleluia. Fecha os olhos agora. Você está orando? Isso, filha, venha, preciosa de Jesus. Por favor, libera o corredor. Isso, venha, isso, venha, não tenha vergonha. Venha, preciosa. Tem gente lá fora que precisa entrar, ainda não veio. É você que Deus está falando ao seu coração. Venha. Onde está você? Aí você fica pensando assim, o que minha família vai pensar disso? Eu não sei. Eu sei o que Jesus vai pensar de você. Eu sei que Jesus vai ficar feliz com você. E se você crê nesse Jesus que nós pregamos aqui, se você crê nesse Jesus que muda vidas, não tenha vergonha. Saia do seu lugar e venha à frente. Eu ainda estou esperando por você. A igreja está orando por você. Eu não estou ouvindo a igreja orar. Ore. Talvez a pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus já alcançou. E essa pessoa não tem forças para caminhar até aqui. Não tem força para descer as escadas. A ferida na alma é tão grande que ela tem medo de ser explorada, ela tem medo de se arrepender. Querido, não tenha medo de se arrepender, porque é pela graça que você vai receber essa noite. Ainda está faltando pessoas. Eu não estou ouvindo a igreja orar, me perdoe. A igreja precisa orar. A igreja não precisa estar com curiosidade. A igreja precisa estar orando agora. Não estou ouvindo a igreja orar. Tem tanta gente para vir à frente, querido. Se você não orar, se você não ajudar ao pastor orando, se você não interceder por essa vida que está encarcerada, está prisioneira. Mas hoje é dia de libertação, hoje é dia de algemas caindo, hoje é dia de cura, hoje é o dia de restauração. Onde está você? Ora, igreja, ora. Ora, desça.
Desça da galeria, vem aqui, vem. Onde está você? Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Ele sabe que você está aí precisando dele, e ele quer nesta noite tocar o teu coração. Aleluia. Onde está você? Isso, venha, filha, venha. Venha, preciosa. Venha, preciosa de Jesus. Venha, venha. Venha, 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 venha. Isso, venha, venha, venha. Acompanha, acompanha. Isso, meu irmão. Venha, meu irmão. Venha, abençoado. Venha, venha. Venha, abençoado. Venha aqui na frente. Isso. Isso. Bênção pura. Bênção total. Mas tem mais gente para chegar, irmão. Aleluia. Os obreiros, por favor, não quero ninguém sozinho aqui na frente, hein? Onde está você? Tem jovens que cantam para vir aqui na frente. Jovens. Deus está falando com jovens aqui hoje, olha. Onde está você, jovem? A palavra está ministrando ao teu coração desde a hora que você chegou. Não tenha vergonha. Venha, filha, venha, preciosa. Venha, venha. Venha, 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 venha à frente, venha. Isso, traga bem à frente, Emily. Isso, Emily. Vem à frente, Emily. Isso, oh, glória. Tem mais, eu estou vendo que tem mais. No reino espiritual, Deus está me mostrando, o campo de trigo está branco. Isso, vem à frente. Por favor, o corredor. Isso, vem à frente, filho, venha. Vem à frente, isso, vem à frente. Traga à frente aqui, traga lá, traga à frente, isso. Ainda está faltando gente. Se você orar mais, se a igreja me ajudar em oração, o Espírito Santo está querendo você, querido. Ele está querendo libertar você para que você liberte outros. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Creia somente e será salvo tu e a tua geração. A tua fé, a tua decisão vai fazer diferença na sua casa. O carcereiro aceitou o desafio de Paulo. Aceite nesta noite, querido, e saia daqui cantando. Isso, abençoado. Vem bem à frente, Raquel, traz bem à frente, bem à frente, bem à frente. Isso, bem à frente. Você que está aqui na frente, dá um passo à frente, por favor, um passo à frente, todos, por favor. Um passo à frente, para liberar lá atrás, isso. Vai um passo à frente, dá um passo à frente, vai, dá. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor mais uma vez foi muito bom para a gente. E a Tua misericórdia nos alcançou, Pai, por mais uma manhã. Nós queremos louvar o Teu nome por essas vidas que aqui estão, Pai. Tu conhece o coração de cada uma, Tu sabe a necessidade, a frustração, a síndrome, ó Deus. O susto, a dificuldade que cada uma passou na Tua vida. E de repente se afastou, não conhece a Tua palavra ainda, Pai. Mas Tu é aquele que cura a alma, Deus. Tu é aquele que cura a carne, Pai. Tu é aquele que restaura a vida do destruído, Deus. E por isso nós queremos Te pedir, querido Espírito, tenha total liberdade de fazer isso na vida dos Teus servos agora, Pai. Ó Deus, e se tiver algo de ordem espiritual que possa estar abatendo, destruindo a vida de alguma pessoa que está aqui, Pai, nós queremos repreender pela autoridade que há no nome de Jesus, Deus. Deus, só o Senhor que pode, ó Deus querido, repreender este mal na vida dos Teus filhos. E que o Senhor possa estar restaurando por completo e mostrando que o Senhor é Deus. Aqueles que têm causas impossíveis a resolver, Pai. Pessoas que não sabem nem como amanhã vão acordar porque estão no limite final. Deus, eu Te peço, Pai, não deixa nenhum mal chegar até a Tua casa, porque nós repreendemos toda maldição, palavra contrária, tudo aquilo que está armado agora caia por terra, em nome de Jesus. Direcione essas vidas para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E Ele nos ungiu para pregar liberação E quebrar cadeias.